Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos falar de tópicos de língua portuguesa para o concurso do TJ Santa Catarina, cuja banca é a banca FCC. Vamos lá? Bom, eu escolhi como tema para hoje a voz passiva. Esse é um assunto que sempre cai na FCC. Seja cobrando a mudança de uma voz para outra, seja pedindo apenas o reconhecimento da voz passiva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, na verdade, é reconhecer a voz passiva. Se pegarmos as últimas provas FCC de 2018 para cá, esse tem sido o tópico mais cobrado. Eles pedem assim, assinale a alternativa em que há o uso, o reconhecimento da voz passiva e normas de concordância, regência e crase também corretas. Mas o reconhecimento da voz passiva. Como é que eu reconheço a voz passiva em uma oração? A voz passiva, aluno, existe fórmula. Na verdade, existem fórmulas, né? Há duas fórmulas para a voz passiva. A voz passiva chamada de, vamos comigo? Analítica, que é quando nós colocamos na voz passiva todas as informações do original na voz ativa. Exemplo para aquela frase, a primeira frase. O deputado foi eleito pelos eleitores. Na frase, na voz ativa, era os eleitores elegeram um deputado. Temos sempre um verbo transitivo direto em uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É, na verdade, um composto, né, de dois ou mais verbos, sendo que o verbo mais à esquerda é chamado de verbo auxiliar. No mínimo 2 verbos. O verbo auxiliar na voz passiva analítica tem que ser obrigatoriamente o verbo ser, conjugado, evidentemente, no mesmo tempo e modo do original verbo da voz ativa. Então, como era, os eleitores elegeram um deputado no pretérito perfeito, aqui fica, o deputado foi eleito. Então, o reconhecimento da voz passiva, querido aluno, é quando você tem o verbo ser mais o particípio, tá, do verbo principal. O que é o particípio? É aquela terminação, aquela desinência idoada, falado, amado, bebido, ou até feito, dito, que é um particípio irregular, como ali eleito, tá? Eleito e alugadas. Nós temos aqui verbos na forma do particípio e são e foi os verbos auxiliares à esquerda. Então, verbo ser à esquerda, auxiliar, e à direita o verbo principal no idoada, tá? Ou feito, dito, no particípio. E, claro, se a voz passiva for completa, ainda tem o agente da passiva em seguida, que deve iniciar com uma preposição, e geralmente a preposição é per, que equivale a per mais o, pelo, pela, por. Então, foi eleito pelos eleitores, são alugadas pelo proprietário. Esta é a fórmula da voz passiva analítica. A outra fórmula da voz passiva, chamada de sintética, é uma maneira de transformar a voz ativa, a mesma frase de cima, os eleitores elegeram um deputado, se transformou em o deputado foi eleito pelos eleitores. Existe uma outra opção, a voz passiva sintética, em que você não fala o agente da ação, porque está subentendido e óbvio, tá? E coloca o sujeito, olha só, o deputado, sujeito posposto ao verbo. Lembrando que voz passiva só ocorre com verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, partícula ser, que é um pronome apassivador, tá? O pronome oblíquo no sentido apassivador, chamamos de partícula passivadora ou pronome passivador, tá? Pronome ligado ao verbo, pode ser em ênclise, próclise, aqui está em ênclise, e o sujeito posposto, principalmente isso, para dar esse caráter passivo. O sujeito passivo está posposto. Então, duas fórmulas para a voz passiva, de reconhecimento da voz passiva, que a FCC tanto cobra nos concursos de tribunais. Seja verbo ser mais a do ido, tá? Seja a partícula ser ligada diretamente ao verbo principal único. Na verdade, essa partícula ser está em próclise, ênclise ou mesóclise, não importa, a posição da partícula ser não é o problema, mas tem de ter a partícula ser vinculada ao verbo, tá? E o sujeito posposto. Então, reconhecer a voz passiva em uma oração é fundamental para essa banca, que tem cobrado cada vez mais esse tópico. Portanto, eu aguardo vocês nas aulas, ou nas outras dicas que eu vir a dar sobre a matéria de TJ, SC, FCC a banca. Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.